Alô, você! Bom, hoje estou trazendo um tema aqui. Talvez você vai me perguntar, mas qual a razão desse tema? Olha, na verdade, eu nem sei muito te falar porque que é a razão, mas acordei com esse pensamento. E quando eu acordo e o pensamento leva a algum texto da Bíblia, eu fico tentando entender por qual razão, né? E logo a gente se acha, né? E encontra qual a razão. Hoje nós vamos trabalhar, um texto rápido, mas ele é complicado. Ezequiel 34. A chamada do capítulo diz o seguinte: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Tem alguma coisa que você já conhece, já ouviu falar? Então diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Forte. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as feras do campo, por não haver pasto, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Meus irmãos, meus amigos, tudo bem, você pode até falar para mim que esse texto é muito forte, esse texto é muito duro, mas é a realidade. Nós vivemos num momento em que os pastores, eu não estou generalizando, tá? Existe alguns que vai servir certinho para eles o boné. Pastores que as ovelhas estão abandonadas, pastores que não ligam mais, pastores que só ligam para a lã, que é o dízimos e as ofertas da ovelha. Mas na verdade, as ovelhas estão espalhadas, estão desgarradas. É a palavra que está falando, não inventei nada. E isso é da época que Ezequiel, olha, está escrito em Ezequiel 34. É um caos. Isso já existia, isso não é novo, não. Hoje você está vendo aí pastores apacentando a si mesmo, andando de carro bonito e os seus apacentados, né, as suas ovelhas, passando por situações difíceis. Tem delas que nem o que comer, tem que receber cesta básica. Será que a igreja está realmente fazendo o seu papel? Eu não sei. Sinceramente, me chama muito a atenção. E Deus falou comigo nesta manhã. Estou vendo aqui. O texto é claro. O texto não deixa nada.
A Bíblia diz aqui, ó: comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As pessoas vão nas igrejas, com raras exceções, eu não estou dizendo que é todas não, mas algumas igrejas que eu já passei, os pastores estão preocupados mais com a aparência deles, estão preocupados com o que eles estão vestindo, bebendo, comendo nas suas casas, quem está mandando na igreja. Agora, apacentar, buscar a ovelha que está caída, não, o pastor não sai mais para fazer nada disso. E nem tem uma equipe de evangelismo, não tem nada. As igrejas estão vivendo, tem igreja que tem 10, 15 membros, no culto de terça aparece 15, 16 pessoas, no culto de domingo um pouco mais ou um pouco menos. Nos cultos que são convocados as regionais, que pertencem àquela igreja, é que dá um pouquinho mais de gente, mas na verdade as pessoas estão fugindo porque estão recebendo pouca atenção, porque ovelha você precisa cuidar, ovelha é para cuidar. O pastor foi feito para cuidar de ovelha, ele não foi feito para viver da lã da ovelha, viver da carne da ovelha, do melhor, não. O pastor tem propósito. Ou então, por que Deus mandou colocar isso aqui na palavra? Por que Deus mandou cobrar deles? Porque Deus sabia que muitos estariam fazendo isso. Então, ele deu a resposta: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Muita gente vai perder essa boquinha. Deus vai arrancar pastores que estão usufruindo, que estão se aproveitando das ovelhas. Deus vai arrancar. Grave isso: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra está aqui, está falando. Muitos pastores vão pagar o preço, porque estão fazendo coisas que não devem fazer, usufruindo da igreja, transformando a igreja em um balcão de negócio, transformando igrejas em empresas, onde funcionários ganham altos salários, outros ganham nada, tem os que trabalham voluntário, mas muita gente está comendo a lã e comendo a carne das ovelhas e esquecendo de cuidar das ovelhas, de tratar as ovelhas, muitas ovelhas sofrendo. Preste atenção, pastores, a mão de Deus vai tocar sobre vocês, acredite, Deus não vai deixar isso do jeito que está. Está vivendo um momento difícil, um momento em que as igrejas estão vazias. Mas por que estão vazias? As que estão vazias é porque estão sentindo que está sendo detonados pelos pastores, porque os pastores não estão dando a atenção que realmente precisa dar na igreja. Pastor agora virou empresário, pastor só anda de carro bonito, mas não é o problema dele ter carro bonito, ele pode ter e deve ter, só que a igreja tem que estar bem, a igreja está doente, as igrejas estão doentes. O membro sai da igreja nem uma semana, ele já é cortado da igreja, as pessoas já não querem mais saber dele, não vai atrás, não fica sabendo como ele está, se ele está vivo, se ele não está, o que ele está passando. Então, virou brincadeira, viu? Só serve o dízimo, só serve o que ele pode oferecer, mas passou disso, não procede. Então, há um erro muito grande aí, e esse erro vai ser corrigido. Deus está falando aqui. Você que está fazendo isso, você que está tomando atitudes errôneas, abandonando a igreja, pensando só no dinheiro da igreja, só na ovelha, só na lã da ovelha melhor, porque aqui ele deixa claro a lã, e quando ele fala que comeis a gordura, ele está falando que o pastor está se aproveitando de tudo, mas está esquecendo de cuidar das ovelhas. Ele diz ainda: a fraca não fortalecestes a doente, não curaste a quebrada, não ligaste as desgarrada. Não fizeram nada, eles não estão fazendo nada, na verdade não estão fazendo, poucos estão fazendo. É importante que o pastor, aonde estiver um pastor, que ele fique sabendo que o papel dele é cuidar das ovelhas. Jesus é sempre a melhor companhia.
Deus abençoe a todos. Ficam na paz.